Olá, gente! Olha só, mais um episódio do podcast Conexões e Desconexões, com duas viajantes masters aqui, mais um, atrás aqui das câmeras também, o André. Quem não conhece a gente aqui, ó, eu sou a Moná, eu tô aqui na Indonésia, em Bali, onde eu conheci a Mariana e o André, então somos todos brasileiros. Eu já viajei o mundo também, já tirei sabático, enfim, já conheci vários lugares e a gente gosta de compartilhar um pouquinho das nossas experiências aqui, poder dar um pouquinho de informação para vocês, vocês estão sempre querendo saber mais algumas coisas específicas. E quem não conhece ainda a Mariana e o André? Sou Mariana, aqui as câmeras está o André. Nós também moramos aqui em Bali. A gente tem um ateliê de viagem chamado Roteiros Possíveis, onde a gente planeja em detalhes viagens para 5 continentes. Então, além da nossa experiência como viajantes, porque a gente gosta muito de viajar, a gente também tem essa experiência profissional de planejar viagens alheias. Então, a gente se sente com bastante know-how para compartilhar alguns assuntos com vocês. E hoje o tema do podcast qual é? A gente vai falar coisas que vocês não podem errar, porque a gente já errou muito. Então a gente vai compartilhar com vocês algumas coisas que já aconteceram, algumas coisas basicamente erradas que a gente fez ao longo do caminho. E a gente vai compartilhar com vocês para vocês não errarem também, né? Então, assim, são coisas de várias viagens, de várias coisas que já aconteceram. Então a gente fez um compilado aqui de tudo que a gente assim, acha que é essencial para você saber, e a gente queria que você também não errasse, porque se a gente passou perrengue e a gente está compartilhando aqui, é para vocês também terem a chance de não errarem também. Então, olha, fica até o final e aí vocês vão aprender muita coisa do que vocês não vão errar mais em viagens a partir de agora. Exatamente. Então, Começando com o quê, então? começando com passagem, aeroporto, que é uma coisa que eu vou falar que parece óbvio, mas já aconteceu com um cliente nossa. A gente até fez uma viagem dela de vingança, porque no ano anterior ela ia para Grécia e a passagem dela era tipo assim, dia 1, meia-noite. Ah, gente. E aí ela se confundiu. Então isso é uma coisa que acontece, assim, falando parece uma bobeira, mas acontece. Então se a sua passagem é meia-noite, você não pode se confundir com o dia anterior. Eu já peguei passagem assim, você sempre fica na dúvida. Eu fico olhando milhões de vezes, eu fico meia-noite, eu fico contando de que dia. Se hoje, meia-noite de hoje, então eu tenho que ir para o aeroporto hoje ainda, não é o amanhã. Sim. Então é muito confuso, porque eu já peguei voo assim, meia-noite e meia, por exemplo, e daí já era do dia seguinte, a data é do dia seguinte, mas na verdade o dia que eu preciso ir para o aeroporto é o dia anterior. Tem muito disso, gente. Eu já fiz isso com passagem de ônibus também errado. Você perdeu o ônibus, não? É, na verdade, tive que chegar lá e comprar outra passagem. É bom que hoje que você comprou pra data, eu cheguei lá na data errada, né? Aí, assim, a gente já fiz tanta coisa errada, eu já entrei em avião errado também. É, então, essas meninas foi isso agora. Agora que você falou, eu lembrei exatamente da história. Ela chegou lá no dia seguinte. Ela achou que era no dia. Ela achou que era no dia seguinte, era no dia anterior. Então, assim, prestem atenção. Eu já fiz isso uma vez, sabe tanto se eu lembrei agora? Eu tava na Suíça, eu ia pegar um voo pra Roma. Aí tava lá eu e minha amiga, pior que a gente ficou hospedado na casa de uma outra amiga nossa, né? Aí ela super boazinha levou a gente pro aeroporto. Aí eu levo vocês pro aeroporto. Normalmente o aeroporto é longe, né, da cidade, vai assim, enfim, onde as pessoas moram. E aí ela levou a gente lá de carro, não sei o quê. Daí tava eu e minha amiga, a gente fez check-in online. A gente passou pela segurança, passou por tudo. A gente tava entrando dentro do avião, o nosso scan, sabe? O código não passava. A aeromoça tentava e não passava. Daí ela, Aí a gente olhando, a gente já tava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ela olhou pra nossa passagem e falou assim, então, a passagem de vocês é pra amanhã. A gente falou assim, tipo, como que a gente conseguiu passar e tudo? Não, mas ainda bem que Era amanhã, né? Era amanhã, a gente não perdeu, né? Aí quando a gente voltou sozinha lá pra casa da nossa amiga, aí ela não entendeu nada, né? A gente chegou lá, oi, tudo bem? Voltamos. Espero que você não tenha lavado os lençóis. Basicamente isso. É, então, isso é uma coisa que tem que se atentar. E outra coisa também que aconteceu também, uma pessoa me contando que fez isso no Instagram, a passagem desse menino era tipo 10 horas. E ele achou que ele poderia chegar no aeroporto até 10 horas. Só que 10 horas é a hora que o avião tá partindo, gente. Mas pro avião partir, tem que fazer um monte de coisa. A porta tem que fechar, eles têm que guardar. Enfim, geralmente eles fecham o embarque uns 40 minutos antes, né? Do avião decolar, de fato. Não, e antes de você estar na área que vai entrar no avião, você tem que passar por várias coisas também, né? Então você tem que passar ali, você tem que despachar a sua mala, depois você tem a segurança, tira Imigração, é por imagem internacional. Exatamente, para você chegar na porta de onde vai entrar no avião, demora pra caramba, né? Então não é assim tão simples, né? Sim, então assim, também é importante se atentar. Voo nacional, pelo menos 2 horas de antecedência, você estar na porta do aeroporto. E voo internacional, pelo menos 3 horas. A única
exceção é que se for voo dentro da Europa, ali do espaço, eu não sei falar aquele nome, você sabe? Schengen. Eu faço Schengen, mas eu não sei se é o certo. Não, eu falo o que tá na minha cabeça. Falo assim, eu não sei se é o certo. Mas, assim, é considerado voo doméstico. Então, se você vai de Paris, da Itália para Portugal, de Portugal para Espanha, enfim, se tá dentro desse bloco, vai ser considerado voo doméstico. Mas sempre que é voo internacional, 3 horas. E não custa chegar um pouco mais cedo, né, gente? Não sei, tem gente que parece que gosta de viver no limite, assim, Não não precisa. tem necessidade. E tem que considerar também que, assim, toda cidade grande tem trânsito, então, assim, existem possibilidades, assim, variadas de dar coisa errada, né? Sim. E aí é bom também, eu tenho um costume, assim, meio que quando eu chego passei por tudo lá na imigração, no scan, tudo, na security, aí a primeira coisa que eu vejo é o portão e eu, tipo, vou lá dar um check pra ver se, tipo, é isso mesmo, se tá no voo, e aí eu fico sempre ao redor ali, eu não vou muito mais longe, porque às vezes tem isso também, né? Às vezes você acha que, eu vou tomar um café aqui, vou comer um negócio, e aí você esquece de ver que seu portão de embarque às vezes é muito longe. E na sua última viagem eu fiz isso. Eu me empolguei também, eu tava lá na sala VIP, aí do nada, tava com os amigos, aí eu me empolguei, tava lá conversando com eles, não sei o que, daí eu acabei, eles saíram e eu fiquei, e na minha cabeça o meu voo era muito depois deles, só que a diferença de horário nem era tão grande. Aí eu, tipo, meio que saí correndo, daí o cara no aeroporto viu que eu tava correndo, ele entra aqui naqueles carrinhos, sabe, de golf, ele entra ainda, ele onde é o seu portão, não sei o que, ele, vamos. Aí, no final deu certo, né, mas gente, sempre tem essas coisas, a gente que viaja muito, ainda faz essas coisas, né, meio que erradas, então a gente ainda tem que aprender muito, né, então, enfim. Não, precisa prestar atenção quanto a isso. Isso é muito importante. Outra coisa também muito importante é vacina, né? Porque Sim. isso eu já vi muita gente ser barrado por causa de vacina de febre amarela. E não é que, eu tomei. Não é só palavra que vale, gente. Você tem que ter o comprovante. Internacional. Não vale a carteirinha que dão no postinho de saúde, né? Tipo, é normal. Comprovante. Ali é só o comprovante que você tomou a vacina. Tem que ser o internacional, é um papel que vem em inglês, vem tudo escrito certinho no padrão correto. Então, a dica que eu dou é a vacina da febre amarela, ela é para a vida, assim, você só toma uma vez. Então, toma essa vacina, pega o comprovante e enfia dentro do seu passaporte. Não importa onde você vá, leva o tal do comprovante. Eu faço isso também. A nossa amiga, né, aconteceu com isso com ela. Ela tá no Brasil, ela tava no Brasil, e o Brasil, ele é um país que tá dentro, né, da área porque de o risco. passaporte dela é dos Estados Unidos. E aí, povo que tem passaporte forte, não se atenta às coisas. Aí, ela foi pro Brasil, e do Brasil ela ia pra Colômbia. Que é outro país de risco também. Então, ela saindo do Brasil, ela precisava do febre amarela. Só que ela estava só acostumada a ir para a Colômbia saindo dos Estados Unidos. Então, na cabeça dela, ela nunca precisou do documento da vacina amarela, né, do certificado internacional. Então, aí a partir do momento que ela estava no Brasil, foi obrigatório. E deixa eu falar também, uma vez eu estava indo para trabalho para a China, e eu esqueci a minha carteira de vacina, né, do febre amarela em casa. Eu tava no aeroporto. A minha sorte é que eu fui com muita antecedência pro aeroporto. Aí eu comecei a ligar lá pro motoboy lá, não sei o que. Aí ele foi correndo, foi uma missão impossível. Ele foi na minha casa e trouxe no aeroporto de São Bernardo até o aeroporto de Guarulhos. Ele trouxe. E a mulher, eles são muito categóricos, gente, essas coisas de companhia aérea. Eles não deixam embarcar, porque se eles deixam embarcar alguém que não tem visto certo, ou, por exemplo, não está cumprindo as regras, vacina amarela, tudo, a companhia aérea leva multa quando determinado passageiro entra em algum avião e chega no destino de forma errada. E eles que são responsáveis pela avião, Então, assim, a companhia aérea, ela não vai deixar mesmo embarcar, porque ela não quer pagar multa, óbvio, né? E ela não vai deixar você entrar no avião se você não tá seguindo, os requisitos do seu destino, entendeu? Então, você precisa realmente olhar antes quais são os documentos, o visto, tudo. E tem que sempre lembrar que seu passaporte tem que ter as páginas lá certas, né? Tem que ter um espaço para novos vistos também. Você pode querer viajar com... Geralmente, entre 3 e 1, né? Páginas você tem que ter liberado. 6 meses, né, de validade. Tem alguns lugares que é 3, mas eu acho que por conveniência vai 6. Se o seu passaporte tá, tipo, quase 6, tem menos de 6 meses, chegando em 6 meses pra expirar, vai tirar um novo, porque eles podem te barrar por isso também. Deixa eu só voltar na história do aeroporto, que eu lembrei de uma coisa importante também. De você sempre olhar na TV, né, o portão. Porque às vezes, isso aconteceu até com uma menina aqui de Bali, ela estava me contando. Quando ela estava voltando do Brasil para cá, no Catar, na passagem dela estava um número,
um portão, e aí ela tava lá no portão esperando, eternamente. E aí na TV tava mostrando um número diferente, porque eles tinham mudado o portão. E aí eles atualizam nas TVs. Sim. E aí ela ficou lá esperando, ela perdeu o voo e a agência, a companhia aérea não se responsabilizou, ela teve que comprar uma passagem nova. Sim. Porque eles falam, você tem que olhar na televisão. Olha sempre a TV, eu também faço isso. Da área de segurança, tudo, eu vou na TV, olho o voo e vou no portão que fala. Eles sempre mudam, gente, vocês ficariam assim, abismados, como muda muito o portão, né, de embarque do que saiu no papelzinho, né, no boarding pass, pro que é realmente o real, né? Sim. Eles estão mudando toda hora. E aí você falou, né, do passaporte, verificar se ele está na validade, e outra coisa também, verificar, ainda mais nós, enquanto brasileiros, verificar se precisa de visto, porque tem muito lugar pelo mundo que precisa de visto, que você precisa... Porque quando a gente fala visto, a pessoa vem na cabeça Estados Unidos, né, só que tem um monte de país por aí que pede visto também. E nem é visto difícil, às vezes você tem que só pagar, fazer uma aplicação lá, pagar uma taxa, mas você tem que pedir com 2 dias de antecedência, 3 dias de antecedência. Se vocês conhecem também, já teve casos que a gente conheceu agora recente de uma amiga minha que também não conseguiu entrar na Coreia porque o visto, muitos casos são simples para você pedir. O da Coreia é só você online, você paga uma taxa online mesmo, ou você paga a taxa lá na hora, tudo. Só que você tem que sempre ver isso antes, porque pode ser que tenha isso, às vezes tem a data certa, você tem que pedir com um prazo de 2 dias antes, você não pode pedir no mesmo dia que você chega. Assim, cada país é de um jeito, né? Então por isso que não dá pra generalizar. Sim, por isso que assim, na hora que vai viajar, pesquisa direitinho, porque igual no caso dessa menina, quando às vezes a pessoa pode argumentar, mas se a companhia aérea vendeu a passagem e não me avisou que eu precisava de visto. Só que nesse caso era uma passagem de trânsito, né? Era uma escala de trânsito. Então assim, se ela fosse ficar dentro do aeroporto, de fato ela não precisaria de visto, mas ela estava lá, era uma escala longa, ela queria sair. Só que sem o visto ela não pôde sair, porque não podia pedir na hora, e ela perdeu de poder passear num lugar novo. Então, é bem importante ver isso também. E outra coisa é ter as coisas baixadas offline ou impressas, né? Documento, que você vai precisar. Porque às vezes, quando você tá ali naquelas áreas que você tem que mostrar essas coisas, às vezes o telefone não funciona direito, ou você tá sem internet. E aí, se você não tem as coisas baixadas, o André quase ficou. Ele foi pro Brasil e foi uma correria. Não lembro por que ele deixou o celular dele comigo. E daí ele foi sem o celular dele, que era onde estava baixados os documentos. Aí chegou lá na hora, não tinha no celular novo o documento que ele precisava mostrar na imigração. Aí ele tentava usar o computador para baixar, não funcionava a internet, ele quase ficou para trás. Uma pessoa te emprestou, né? Empresa aérea liberou Wi-Fi. A menina da empresa aérea liberou o Wi-Fi para ele conseguir, senão ele ficava para trás também. Então, lição aprendida, baixe tudo, tenha offline junto com você. E também, eu acho que assim, é importante sempre ter o passaporte, né? Se tirar um print do seu passaporte, ter ele como foto também no celular, porque muitas vezes eles pedem o documento com foto, e você não tá com o passaporte, né, na mão todo momento. Então, se você mostra aqui na Indonésia, vários lugares, eu já fui, eu mostro a foto só, que eu tenho no meu celular, do meu passaporte, e tá tudo bem. Mas eu também tenho no meu Drive, né, eu tenho vários lugares possível, eu tenho print, tipo, de vários documentos que eu preciso, enfim, CNH, tem a identidade também. E tem até a prescrição médica, assim, sabe, do óculos. Se você usa óculos, presta atenção, isso é importante. Porque tudo pode acontecer, você pode quebrar seu óculos, imagina, você não vai enxergar depois viajando, né? É verdade. E aí, se não tem a prescrição... Eu não faço. Eu tenho a prestação no meu Drive. E é muito verdade, porque se eu perco meu óculos, eu não enxergo. Então... tipo, enxergo. Você tem que ter... Não, é que eu lembro quando eu era criança, a gente tava no interior de São Paulo, e meu pai também, ele é míope, e na época ele tinha quase 7 graus. E aí quebrou, a gente tava viajando, e aí quebrou o óculos dele, a gente teve que correr pra uma... Como fala? Oftalmo? Não oftalmo, ótica. Ótica, não sei o quê. Eu não lembro como, eu era criança, mas eu acho que eles tinham a prescrição, meus pais tinham. E aí ele conseguiu fazer um novo lá, um backup. Gente. Mas óculos, quem usa óculos tem que ter essas coisas assim. Não tem essa dica, porque eu nunca tinha pensado nisso, realmente. Olha aqui, eu enxergo sem óculos, eu uso óculos pra trabalhar, tudo sinto muita dificuldade quando eu tô no computador. Mas você que não enxerga nada sem óculos, precisa estar com certeza. coberto. Com certeza. Agora vamos para um próximo tópico aqui, que é hotel, horário de check-in e check-out, né? Então, sempre verificar que horário que você pode entrar no hotel, principalmente se for Airbnb, por exemplo, porque Airbnb, a pessoa vai estar te esperando, então você vai chegar 2 horas da manhã, ela vai estar lá te esperando. E hotel também, né? Às vezes a gente tem a ilusão
de que a recepção vai ficar 24 horas, e às vezes não é, Então, uma história, por exemplo, ó, eu tava viajando com meus pais da minha família, a gente tava indo pro sul, né, e uma viagem de carro. E foi uma coisa meio espontânea, assim, então a gente não tinha nada programado, tudo que a gente ia viajando, de repente, assim, cansou, não sei o que, a gente não vai conseguir chegar lá hoje, vamos parar nessa cidade aqui, vamos. Então foi uma coisa muito assim, sabe, sem planejamento, sem nada. E aí a gente parou numa cidade qualquer, já era 10 da noite, uma coisa assim. E aí a gente queria uma acomodação, uma coisa, né, pra dormir. E aí a gente já fez um filtro, assim, só pegou hotéis que tinham recepção 24 horas, porque a gente sabia que... E pior que assim, no Booking aparecia muita coisa legal e tipo um preço bom, só que era apartamento em residência, tipo, sabe, como fala, em complexo, assim, em condomínio, que a gente nem conseguia entrar, era 10 da noite, imagina. Então você tem que ficar bem esperto se você faz essas coisas meio espontâneas, assim, né, principalmente quando você tá viajando de carro, que do nada você, tipo, vou ficar aqui. Aí você não pode contar que todos os lugares vão ter recepção 24 horas e vão estar lá abertos, né, pra você. E uma coisa também que já aconteceu com o Booking, às vezes, eles fazem isso também. Eles negam a pessoa, principalmente quando é casa, assim, acomodação meio estilo Airbnb, tipo apartamento. Aconteceu comigo em Brasília, deu mó rolo, porque eu fiz a reserva pro mesmo dia. Eu também negócio de viver na emoção, eu reservei no mesmo dia. Eu estava no aeroporto em São Paulo e reservando uma noite de hotel, alguma coisa em Brasília. Que depois, no dia seguinte, só que eu ia pra Chapada, né, dos Veadeiros. E aí eu reservei, poucas horas antes de embarcar, e aí eu não olhei o e-mail da Booking, e a pessoa declinou, entendeu? E aí eu já tava indo pro aeroporto, pro apartamento do aeroporto, e aí eu mandei mensagem pra confirmar o endereço, eu precisava confirmar alguma coisa, ela falou assim, não, mas eu cancelei, eu não aceitei a reserva. Aí eu falei, mas eu já tô indo aí, tipo assim, eu não tenho outra opção, porque, enfim, gente, foi um rolo absurdo, mas no final ela deixou eu entrar, porque o horário ajudaria ela, porque ela falou que ela já tinha um hóspede no dia seguinte, só que como eu ia sair muito cedo, eu ia sair tipo 4h30 da manhã, não ia empacar, ou ela ter tempo pra limpar pra outra pessoa, entendeu? Aí ela deixou. Aí ela deixou. Mas existe isso também, se você reserva muito em cima da hora, ou, enfim, a pessoa Se você já do sabe Booking, que você vai chegar ela também tem direito a cancelar. Então você tem que ficar de olho pra ver se você recebe a confirmação real, né? Sim. E já aconteceu, lembra, aqui quando a gente foi fazer a corrida, que a gente fez uma reserva no Booking, num lugar, e aparecia no Booking como disponível. Aí a gente, como fala, reservou os quartos, e aí passou 2 dias, o próprio proprietário mandou um e-mail falando, deu um problema no Booking, tá cheio o lugar. Não era pra ter conseguido fazer a reserva, entendeu? Aí ele, por favor, cancele. Assim, acontece, né? Então por isso você precisa estar de olho em tudo. Uma coisa que até me perguntaram essa semana no Instagram, quem não me segue pode seguir Roteiros Possíveis Viagens, se o Airbnb é confiável ou não. E eu não sei se vocês sabem, mas como funciona o pagamento, como que o Airbnb paga um anfitrião. Eu sei porque eu alugo casa em Ubatuba também, quem quiser pode falar comigo. Tem uma casa de aluguel em Ubatuba, no litoral de São Paulo. E como é que funciona o pagamento? Faz de conta que a pessoa quer ir em dezembro para Ubatuba, e aí ela aluga a minha casa em janeiro, e ela paga pro Airbnb em janeiro. Só que o Airbnb só vai me pagar depois que essa pessoa entrar na casa, dormir uma noite, não reportar nenhum problema, aí que eles vão me pagar. Então, de não existir a propriedade, eu pelo menos nunca escutei uma história, e tem que ser um esquema muito bem feito para eles conseguirem dar esse golpe. Mas o que é importante para não acontecer isso, da pessoa desmarcar em cima da hora, ou da casa se suja, coisa assim, é escolher Superhost. Não sei se vocês já viram que no Airbnb você consegue filtrar por Superhost. E é muito difícil conseguir esse título, gente. Você tem que ter um monte de avaliação boa, você não pode cancelar assim, do nada. E se você cancelar, fica lá eternamente no seu perfil escrito que você cancelou em cima da hora. Então, leiam sempre as avaliações e se atentem às regras do dono também. Porque se ele quer receber pessoa até 5 horas da tarde, É o direito dele. É o direito dele. Então, se atentem sempre. E aí, uma outra coisa que tem que se atentar é o horário do check-out. E isso eu aprendi com muitas dores no coração. Eu falei, Bruna, eu vou contar essa história ao vivo pra você se chocar junto com o público. Mas todo mundo tem problemas já. Nossa, não, mas da minha foi burrice. Foi burrice da minha parte. A gente tinha ido pra San Diego, na Califórnia, e aí a gente tinha um voo muito cedo, tipo, sei lá, 4 horas da manhã, e a gente ia sair do hotel, tipo, 3 da manhã. E o André, ele falou assim pra mim, liga na recepção e avisa que a gente vai sair cedo, e a gente não tinha pago esse hotel, porque a gente chegou muito tarde, e sei lá, porque a gente não pagou e a gente tinha que pagar no dia seguinte.
antes de sair. Só que a gente ia sair 3 da manhã. E o André falou pra mim, liga pra ele na recepção e avisa que a gente vai sair às 3, que a gente tem que pagar. Só que daí, eu sei lá, porque eu me distraí, eu não fiz isso. Mas eu pensei, vai tá aberto, vai tá aberto lá. Pois bem, não tinha ninguém. E a gente tinha que pagar o tal do negócio. Só que daí, quando eu cheguei na recepção, tinha um casal lá, que eles estavam procurando, eles queriam um lugar pra dormir. Eles eram canadenses, só que também não tinha ninguém na recepção pra atender eles. Aí eu falei assim, eu tenho um quarto. A Mariana, ela simplesmente Virou a gerente do hotel, gerenciando a disponibilidade dos quartos. não, aí só piora. Eu falei, eu tenho um quarto, só que eu preciso estar saindo do quarto agora. Eu falei, eu tô saindo do meu quarto tá uma bagunça, eu preciso pagar. Então o que eu vou fazer? Eu vou te dar o meu dinheiro. Não, é mentira. Fala isso. Sorte que era uma noite só, tipo assim, era o quê? $50, né? Tipo, era baratinho. Mas enfim, era o meu dinheiro, né? Eu não tivesse a brilhante ideia de falar, eu vou dar o dinheiro pra vocês ficam lá no meu quarto, quando a recepção abrir, vocês pagam a minha diária e resolvem o que vocês vão fazer da vida de vocês também. Porque eles acham que também iam ficar pouco tempo, né? Eu pensei, canadenses não vão me passar perna, são pessoas honestas. Fomos embora. O André, que é a pessoa apocalíptica, começou a falar, e se eles levarem droga? Porque assim, o quarto estava no nosso nome, né? Tipo assim, eles tinham o nosso passaporte, a recepção do hotel, né? Então assim, todos os dados do quarto eram no nosso nome. E aí, vai que eles levam droga pro quarto, vai que eles matam uma pessoa, vai que eu sei o que. E fiquei desesperada. No fim, aí a gente pegou o voo, eu passei, tipo, a gente tava indo pra Havaí, 6 horas de voo, eu desesperado, o André falando no meu ouvido. Enfim, daí quando a gente chegou no Havaí, eu liguei no hotel. Obviamente, o casal não tinha entregado dinheiro, né? Não? Não, eles pegaram pra eles o dinheiro. Gente, sério. Mas aí eu falei pro hotel, contei toda a história dela, elas falaram, então a gente vai comprar. Mas eles entraram no quarto? Ou eles saíram do hotel? Eu acredito que eles devem ter entrado porque eles estavam procurando um quarto. Só que daí eles ficaram lá de graça, porque eles ficaram no meu quarto. No seu nome? E ainda ganharam meu dinheiro. Meu Deus. Então, aí no fim, tipo, eu liguei lá, deu certo, a mulher deu Não, aí o André falava assim pra mim, eles vão achar que a gente tá naquele quarto ainda e vão, porque eles tinham o nosso cartão, né? Ai, meu Deus, começar a usar o frigobar, começar a pedir umas coisas de a comida no quarto. O André falou assim, o próprio hotel vai ver que a gente não fez o check-out, vai achar que a gente, tipo assim, tá lá eternamente no quarto e vão comprar do nosso cartão. Aí eu liguei, aí a moça, expliquei o que aconteceu. Falei, moça, não sei, tinha um pessoal na recepção, talvez eles tenham entrado no meu quarto, não sei como é que estão as coisas lá, tal dela, cobrou do cartão, deu tudo certo. Mas aí eu aprendi, se você for sair do hotel no horário que a recepção vai estar fechada, você deixa tudo pago já. Combina com eles como vai ser essa saída, deixa tudo pago. Não seja burro como eu. Não, e até às vezes, porque a saída você precisa ser coordenado, porque às vezes eles fecham, né, assim, você precisa de alguém precisa abrir o portão pra você, alguma porta, não é assim, você querer sair, você sai, tipo, de madrugada. Eu era jovem, foi a segunda viagem internacional que a gente fez, eu era uma pessoa jovem, não sei. Gente, mas tem que ficar muito esperto com esse negócio de horário de check-in mesmo, porque, por exemplo, uma vez eu tava na Europa, a gente tava viajando também de carro na Itália, e aí a gente também tava tipo, vamos pra tal cidade, não sei o que, tava bem espontâneo assim, sabe? Vamos parar aqui hoje, aí ia procurava, né, alguma coisa. E também, muitos têm problema de horário, né, assim, eles depois das 8 da noite, você não consegue mais. Tem muita cidade na Europa, fecha. Estados Unidos também, tipo, Nova York vai estar aberto o dia inteiro, o tempo todo. Mas tem muita cidadezinha menor nos Estados Unidos, média, mais que fecha cedo. É muito mais, assim, normal você ficar num lugar que tem horário pra fazer check-in do que realmente você poder chegar lá a hora que você quer, né? Sim. E tipo assim, talvez o que vai acontecer, eles vão, pelo menos, a recepção não vai estar aberta, mas como eles vão saber que você vai chegar, eles vão deixar a instrução pra você, vão deixar sua chave, mas você precisa avisar alguém que você vai chegar. Isso já aconteceu comigo também, às vezes eu já peguei um voo, por exemplo, eu ia chegar num lugar 6 da manhã, e aí eu já queria ir pro hotel, só que a minha diária só começava a fazer o check-in, sei lá, 2 da tarde, 3 da tarde. E aí eu resolvi falar, vou pegar uma diária a mais do dia anterior. Só que o que acontece? Eles não necessariamente vão estar lá na hora que você chegar, né? Então você também precisa avisar quando você chega muito cedo, no meio da madrugada, tudo. Mesmo você tendo a reserva daquele dia, né? Você precisa deixar as coisas combinadas, não dá só simplesmente você chegar e achar que vai ter gente lá te esperando, né? Sim, é muito comum. E sempre saber como é que você vai sair do aeroporto pra ter essa acomodação, né? Isso aí. Se você não for pegar táxi, né? Talvez você pegue táxi. Aí tudo bem, mas lembrar que sempre vai ser mais caro. Você olhar mesmo, antes de você chegar no seu destino, você pesquisar, por exemplo, você já vai ter o reserva do hotel, basicamente, né? Então, isso é o normal, né? As pessoas normais.
Aí você vai precisar saber como que você chega lá, se você vai pegar um trem, se você vai de ônibus, se você vai pegar um táxi, um Uber, sei lá o que for. Pelo menos porque já aconteceu, às vezes você deixa isso pra fazer, você acha que você vai conseguir fazer chegando no aeroporto, só que não necessariamente, né? Porque às vezes você não vai conseguir ter internet boa. E assim, gente, pesquisando, não precisa falar pesquisar direito. Não precisa passar por isso, você pode chegar lá e já ter lá pesquisado, já saber como chegar no seu hotel, né? Senão você vai perder muito tempo e vai ficar nessa emoção aí de tudo meio assim, numa hora, aquela coisa, será que eu vou conseguir Isso chegar? Isso é totalmente contra o meu trabalho. Não é Exatamente legal. o mesmo que eu trabalho, o povo não passar por isso. Outro ponto, gente, que pega muito o pessoal a atrapalhar toda a viagem é a questão de aluguel de carro, porque tem um monte de regrinha também que se você não seguir, você não retira o carro, não tem como chorar. E se você tem uma viagem, tipo uma road trip, sem carro, como que você vai fazer? Não é viagem. Não tem como. Então, assim, primeira coisa muito importante que eu já vi gente também não conseguir retirar carro por causa disso. CNH tem que ser física, não pode ser digital. Tem que ser o documento físico. Então, não esquecer de levar o documento físico. Permissão internacional para dirigir. Permissão internacional para dirigir nada mais é do que a sua CNH traduzida para um monte de língua. Tem país que é obrigatório, tem país que não é. Mas ela custa R$300. Então, assim, Vale a pena. R$300 em São Paulo. Assim, na verdade, cada estado tem um preço. Acho que no Paraná é 100 e pouco. Mas, enfim. E uma coisa, assim, por exemplo, os Estados Unidos não pede. Mas uma vez o cara bateu na gente, na verdade, nos Estados Unidos. A gente não tinha a PID. E a data de validade da CNH, ela tava, tipo, nos Estados Unidos o mês antes da data, né? E do jeito que tava escrita a data de validade na CNH do André, dava a entender que ela tava expirada. Aí, quando a polícia chegou no lugar da batida e foi ver, daí ele foi reclamar que tava expirado. Só que daí a sorte é que a gente fala inglês, daí o André conseguiu explicar. Aí ele aceitou. Mas é uma pessoa que não fala inglês. Então, acho que assim, mesmo não seja obrigatório, não custa. É tão barato, assim, é uma coisa que vai, assim, te ajudar em várias questões, né? Isso é uma questão também, tem alguns dias pra ficar pronta, né, a PID, né, a permissão internacional pra dirigir. Então, assim, se você vai pedir ela, é melhor pedir sem estresse, tudo, pede com antecedência, porque senão às vezes você pede na última hora, não vai nem ficar pronta antes da sua viagem, né? Assim, não é um absurdo também de vários dias, mas assim, você não vai querer fazer isso 3 dias antes de você viajar. E vai ver que, eu preciso desse documento, é melhor eu tirar. 2, né, 3 dias, 5 dias antes não vai rolar. Você precisa ter um tempinho aí pra você receber o documento. Sim, só entrar lá no site do Detran. Isso sobre passaporte, eu tava escutando isso, falando isso hoje, num negócio lá de notícias que eu tava escutando, que já teve outras vezes de acontecer do Brasil ficar sem papel pra imprimir passaporte, né? Quando isso acontece, dá uma confusão. E parece que agora o governo talvez não tenha dinheiro pra algumas coisas, e uma delas é imprimir passaporte. Então, assim, é o tipo de coisa, se você tá pra vencer seu passaporte, ou se você quer usar o passaporte em algum momento, tira, né? Não custa tirar. Tira e tem em casa o passaporte, se você precisa. Né? Não Sempre aparecem umas oportunidades, às vezes se você vai deixar de viajar por algumas oportunidades, algumas promoções muito boas, por você não ter os documentos certos, né? Que nem a gente tava falando do visto americano. Se você tem a oportunidade de pedir, não custa você pedir, porque é uma coisa que demora, o processo não é tão rápido. Enfim, é caro, né? Claro, né? Mas a gente sabe. E mesmo que você não tenha uma viagem para os Estados Unidos agora, esse tipo de visto te ajuda e te dá também meio que assim, uma porta de entrada para vários outros lugares, né? Porque muitos lugares eles veem que você tem um visto americano e meio que eles se sentem assim, essa pessoa já passou por um filtro, né? Existiu uma checagem de segurança muito boa. Acho que tanto, eu não sei se o México, né? Antigamente, quando eu fui pro México, só pelo meu visto americano eu entrei no México. Hoje tem isso. Então, acho que o Canadá dá bem, né? Porque o Canadá tem uma pegadinha também importante. Só vale o visto americano para entrar no Canadá se você vai entrar por avião. Se você for entrar por carro ou por mar, você precisa do visto. Então assim, tem que se atentar, né, gente? Cada país tem seu visto canadense em papel. Então, deixa eu só explicar essa história do visto do Canadá para não criar confusão aí na mente do povo. Quem tem o visto dos Estados Unidos pode entrar no Canadá de avião sem pedir o visto canadense. Porém, precisa de uma autorização, tá, gente? Não é achar que vai chegar lá no Canadá com o visto dos Estados Unidos e vai entrar, não. É que em vez de você pedir o visto canadense, você precisa pedir uma autorização, que é muito mais barato, muito mais simples. Mas só vale para quem vai entrar por avião. Quem entra por mar ou por terra precisa do visto tradicional canadense. Outra coisa também importante para quem é aluguel de carro é se você for atravessar a fronteira, você tem que ver se a locadora que você vai alugar o carro
permite a travessia de fronteira, porque não são todas. Então, antes de alugar, verifica se pode atravessar a fronteira. Se pode entregar no outro país também, né? Muito dificilmente. Não, entregar em outro país é caro de um jeito, assim, que nem pessoa rica pode pagar. É muito caro. Então, se você for planejar a sua viagem, não planeje. Você pode atravessar a fronteira para viajar para outros países, se a locadora permitir. Mas você precisa devolver no país que você está pegando, porque senão você vai pagar uma fortuna. Sim, não compensa. E também você precisa avisar a locadora que você está saindo do país. Por quê? Porque para o seu seguro que você está pagando para a locadora valer fora do país de origem do carro. Porque faz de conta que você pegou o carro na Itália, por exemplo, e foi para a Alemanha, que é para cima. E aí você bate o carro na Alemanha. Se você não avisou a locadora e se eles não adicionaram essa sua viagem na cláusula, o seguro não vai valer. Então é importante isso também. E uma outra coisa também, que tô aqui colando, porque esse negócio, gente, são muitas nuances. O negócio do carro é muitas nuances. E outra coisa, você precisa de um cartão de crédito emitido por órgão bancário, que fala, André? Tem que ser, o cartão de crédito ele tem que ser emitido por como que é a palavra? Uma instituição bancária. Tem que ser uma instituição bancária, não pode ser essas coisas que não é. Cartão digital, cartão da C&A, sabe? Tem que ser um cartão de instituição bancária, que tem que ter o seu nome, que tem que ter o nome do condutor principal escrito no cartão, e que tem um limite disponível para eles fazerem um depósito de segurança, que o que é o depósito de segurança? Eles vão bloquear, sei lá, 1.000 euros desse cartão. Então, você precisa ter esse valor disponível, eles vão bloquear. Na hora que você for devolver o carro, eles vão desbloquear. Então, você precisa que o cartão seja de instituição financeira, tenha o seu nome escrito e tenha limite disponível. Isso é muito importante. E, normalmente, algumas locadoras até pedem que a pessoa que fez a reserva, que essa pessoa que seja a dona do cartão também, né? Tem que estar tudo batendo. A pessoa que fez a reserva, que é a que tá usando o cartão também. E o cartão tem que ser físico, não pode ser digital. Para reserva de carro, gente, tudo tem que ser físico. Não adianta vocês aparecerem uma coisa digital lá que eles não vão aceitar. E aproveitando que a gente tá falando de cartão agora, uma coisa também muito importante, tem gente que eu não consigo compreender muito quem faz isso. Mas assim, leva um cartão pra viagem. Um cartão. E assim, não, gente, não. Você podem clonar o seu cartão e eles vão bloquear o seu cartão. Você pode errar senha, você pode perder. Então, assim, quem tem um, não tem nenhum. E quem tem dois, tem um. Então assim... Sorry. Então, quem tem um, não tem nenhum. E quem tem dois, tem um. Então, assim, levem cartões. Já aconteceu comigo. Já 2 vezes o cartão foi engolido pela maquininha. Uma vez, assim que eu cheguei na Malásia. Porque eu gosto sempre de, assim que eu chego num país novo, eu tento sacar um pouco na moeda local. Pelo menos para eu ter uma segurança ali. Se eu precisar, enfim, comprar alguma coisa ali meio emergencial, tudo. Eu tenho dinheiro local, e aí na Malásia engoliu, e aí uma vez aqui na Indonésia também, deu um rolo, porque também na Malásia, quando eu tava lá, o cartão que engoliu era um cartão de crédito, e eu não lembro agora, eu acho que eu não tinha um segundo também, aí um erro nosso, que você não vai repetir, então anota aí esse erro. Aí, uma outra coisa acertada que eu fiz, que eu sempre viajo também com dinheiro, com dólares. Então, eu sempre tenho dólares. Não importa onde você vai. Não importa onde você vai, gente, você sempre carrega ali um pouco de dólares, nem que seja 200, 300 dólares para situações de emergência. E aí foi o que me salvou na Malásia, porque daí eu usei essa reserva que eu tinha esses dinheiros, troquei os dólares pela moeda local, porque imagina, eu tava sem cartão, não conseguia pagar nada mais. E não tinha dinheiro local. Então, sempre viaje com dinheiro, em cash, dólares, que você consegue trocar a qualquer momento pela moeda local. Mas deixa ele meio que reservado, assim. Só no último. Não fica pensando que você tem esse dinheiro para gastar, entendeu? Você pensa que esse dinheiro é como se fosse, assim, é uma poupança, vai. Ele tá lá, bloqueado a chave, para quando você tiver alguma emergência, acontecer algum problema, você conseguir a gente usar os nossos dólares, esses da emergência, fica junto com o nosso passaporte. Entra viagem, sai viagem, tá lá o dinheiro, porque assim, é a nossa segurança. Exato. Mas lembra disso, gente, sempre levar mais de um cartão, sei lá, levar pelo menos 2 ou 3 de crédito, e também os cartões pré-pagos é importante ter mais de um. A gente, por exemplo, tem o Wise, que a gente usa no dia a dia, né, tipo, é o nosso preferido, de nós duas. E em segundo lugar, o nosso, que a gente usa muito, é o C6 Global. E por último lugar, que a gente não gosta muito, gosta menos, assim, é o Nomad. Quais você tem? Eu tenho o Wise, né, que eu uso bastante. Eu tenho o C6 também como segunda opção, mas eu nunca usei ele tá lá guardado. E aí eu tenho os meus cartões de crédito do Brasil.
Aí eu tenho 2 cartões diferentes do Brasil, mas vinculados à minha conta, né? Que eu também deixo pra usar quando, tipo, quando eu tô viajando, assim, em situações de emergência. Só se você não pagar o iOS, né? Eu prefiro o Wise, porque tá lá, eu já coloco ele em dólar ou na moeda que eu quero, e já vou usando na moeda local mesmo. Vale muito mais a pena, né? E assim. Gente, olha, eu tenho tanta história de cartão, que assim, é bom você ter sempre mais que um, faz muito sentido. Nunca leve só um cartão. Não, e aí você vai errar alguma coisa errada, vai perder, a senha vai bloquear, porque principalmente se você está mudando de vários países, a própria instituição financeira, ela entende como fraude, daí ela bloqueia o cartão, aí, assim, tudo pode acontecer. E às vezes a própria maquininha não é compatível com aquele... Acontece muito isso, a gente vai tentar passar o Wise, não passa. Aí, tipo, tem crédito, tudo certinho. Aí passa o outro, passa. Então, às vezes, a maquininha não é compatível. Não sei se você fez isso quando você foi na Nova Zelândia, se era assim já. Mas o Wise era um drama. Primeiro tinha que passar... Não, primeiro inseria, depois passava, e depois aproximava e colocava... Aí dava certo, era tipo um ritual. Então, assim, demorava muito pra conseguir passar. Na Austrália também. Era um drama pra conseguir pagar nós. Aí as pessoas olhavam pra minha cara, o pessoal do caixa, eles achavam que era só, tipo, tap, assim, sabe? Aí eu falava, não. Aí eles olhavam pra minha cara, sim. Aí eu tive vontade de falar assim, você vai ver todo esse drama que vai ser passar esse cartão. Mas dava certo no final, mas as pessoas não acreditam. As pessoas, assim, estão acostumadas com cartões locais, assim, dos países, né? Elas acham que... Aí elas olham um cartão, assim, diferente e não sabem fazer. Mas você pode tentar por crédito, tenta por débito, porque tem as funções, né, na maquininha. Você pode passar como crédito, pode passar como débito, como poupança, enfim, tem tanta savings, né? Sim. Tem várias opções. Aí você vai tentando, mas uma hora vai passar. Sim. Agora a gente tem um novo, que a gente, na verdade, não testou ainda. Como que é o nome, André? Que é europeu? Revolut. Yes. Eu já tive ele também, mas hoje em dia não tem mais. Revolut. Ele é pré-pago também, ele é conta global. Ele é o concorrente do Wise, mas ele é muito mais usado na Europa. Do Brasil. Ah, sim, agora tá com presença no Brasil, o André tá falando. Eu já tive no passado, mas eu tive porque uma amiga minha pediu pelo endereço dela da Austrália, deu um mau rolo, porque depois pra liberar o uso do cartão, você precisa mandar o comprovante de residência. Você nunca chegou a usar, então? Eu nunca cheguei a usar. Eu tive o cartão físico, mas eu não consegui desbloquear ele. Tipo, eu fiquei com ele na mão sem conseguir desbloquear. Então, mas agora é mais uma opção aí pra tentar no Brasil. Então, isso é muito importante. E também uma coisa que pega muito o povo é gastar muito no início da viagem, né? Você chega na viagem achando que você tá riquíssimo e aí você chega no final sem poder comprar nenhum cachorro-quente. Então, uma coisa que assim, a gente faz muito e ajuda muito a gente se controlar nos gastos é anotar mesmo, anotando assim, tipo, tudo que você for comprando. E uma coisa que eu faço com o André, que o André que é o gastadeiro aqui entre nós, assim, ele gosta de comprar roupa e tal. E aí, quando a gente viajava para os Estados Unidos, que tinha outlet, a gente deixava sempre o outlet pro último dia. E aí leva sobras do dia. E eu falava assim, André, a gente tem uma cota por dia, né? Que a gente tinha. E eu ia anotando tudo. Tipo assim, comprava uma bala, eu anotava. Eu falava assim, você vai usar no outlet o que for a sobra dos dias. Aí ele economizava a viagem inteira para no final ele poder comprar as coisas no outlet. Então, e aí na nossa última viagem agora que a gente foi, né? A gente fez Ásia, falou assim, não, a gente tá rico aqui na Ásia, não sei o quê. Que daí a gente não anotou, foi a primeira vez que a gente não anotou os gastos. E aí a gente deu uma perdida, a gente deu uma perdida. Então, assim, já aprendi minha lição. Eu, pelo menos, não posso não anotar. Porque sai um pouco do controle as coisas. Exatamente. Então, isso é muito importante. Outra coisa também é subestimar o clima, né? Ainda mais a gente que é brasileiro, país tropical, não tem tanta diferença assim de clima. A gente, às vezes, não entende muito o clima do outro lugar. Quando a gente foi para o Alasca, a gente teve a brilhante ideia, que eu falei assim, eu quero ir para o Alasca, eu quero ir ver o Alasca com cara do que eu imagino que é o Alasca, com neve. Então a gente foi em outubro. Só que ainda não é inverno, ainda é outono, só que é o Alasca. Outono no Alasca, né? A gente não pensou nisso, que já era, tipo, muito inverno e tinha muita neve. E para piorar, a gente pensou assim, vamos dirigir em um dia 1000 quilômetros do Alasca ao Canadá. Gente, só que nevava. E assim, nessa viagem a gente nunca tinha visto neve. O André nunca tinha dirigido na neve, no gelo, nada. O carro sambava assim, ó, no gelo. Escurecia, tipo, 4 horas da tarde. A gente a viagem que era pra ser em, sei lá, 8 horas, a gente fez em 15 horas. E sem cidade nenhuma, porque o Alasca é super inóspito. E aquele chão de gelo, o carro sambando. Do lado era lago dos dois lados. E a gente só pensava assim, meu Deus,
Se perder o controle, a gente vai direto pra água e a gente vai morrer congelado. Sério, naquele dia eu achei que eu fosse morrer. Eu acho que, assim, brasileira, a gente não tem muita noção e referência do que é viajar com neve, né? Assim, Sim. ver com a neve. Então a gente acha que é tudo legal, tudo vai ser fácil, não sei o quê. Só que quando você tá ali naquele ambiente com neve, são tantas coisas que a gente não pensa, a gente não sabe, né? Então, assim, dirigir, como você se acha no caminho quando tá com neve, porque se você vai fazer uma trilha, né? Eu contei já essa história aí da trilha que eu fiz na neve e tudo, você não consegue mais ver o caminho depois que você fez, porque tá tudo na neve. A neve, assim, ela é um outro capítulo. Acho que quem nunca viajou na neve, assim, a gente brasileiro não tá acostumado. Respeitar. Tem que respeitar e entender que tem ali os certos limites que a gente não sabe, a gente não convive com a neve. Então, assim, não é achar que vai chegar, tipo, né, super dominando, querendo fazer tudo e, enfim, tem um tempo, assim, também. Eu acho que, assim, conviver na neve, viver na neve, demanda muito tempo, não sei explicar, mas, assim, tudo é mais demorado, tudo é com mais calma, você não faz as coisas assim na pressa. Você não vai, sei lá, correr no meio do carro. Exato, então assim, é uma coisa mais diferente, assim, é um pacing diferente. Quando as pessoas querem, às vezes falam, Mariana, eu quero ir pro Alasca ver a aurora boreal, eu quero ir em novembro. Eu falo, não, vai sozinho, porque é uma viagem que eu não me sinto segura de colocar a pessoa numa situação dessa, sabe? Fala assim, quer ir pra Noruega ver a aurora boreal? Até outubro a gente planeja, depois eu não quero ser culpada da vida de ninguém, responsável pela vida de ninguém, sabe? Porque é muito perigoso mesmo, gente, assim, foi acho que o único dia da minha vida que eu falei, meu Deus, eu vou morrer de verdade. E a gente tinha muito sono e não chegava, e na estrada que você poderia ir 80, a gente indo em 20, porque o carro sambava. Então, assim, aprendemos a nossa lição. Então, agora, coisas que não podem ficar de fora da mala. Mona, que não pode ficar de fora da sua mala. Acho que, assim, uma coisa que eu sempre levo, mesmo se não cabe na minha mala, vai ter que caber. Eu levo um chinelo, gente, sabe por quê? Eu não gosto de tomar banho em banheiros terceiros, assim, descalça. Eu acho muito nojento. Assim, sei lá, não acho legal. E assim, só de pensar que outras pessoas também usam aquele banheiro, já usaram, pra mim já é nojento o suficiente pra eu levar sempre o meu chinelo. Então, eu sempre vou ter chinelo nas viagens, sempre, sempre. Mas aqui a gente entrou num tópico, porque ela falou que ela falou. Porque assim, quando é banheiro, tipo, hotel mais simples ou hostel, obviamente que eu também só tomo de chinelo. Porém, se for um hotel chique, eu tomo sem, eu não ligo. A Mona não, quando é mesmo em hotel chique, ela toma de chinelo. Aí eu quero saber nos comentários, hashtag com chinelo ou hashtag sem chinelo. Qual é o seu time? Com ou sem chinela? Se for um hotel chique, claro, né? Tipo, hotel porqueira não, né, gente? Daí a gente tem que levar chinelo. Sim. Mas se é um hotel chique, assim, top, você usaria chinelo ou não usaria chinelo? É que assim, gente, na minha opinião, acho que ninguém garante a forma como eles limparam lá. Então assim, você vai saber se eles passaram cloro, como que eles limparam o negócio? Não, então é melhor... Ainda mais gringo que não tem padrão brasileiro de limpeza. Assim, só pra mim, só de eu pisar, não tomar banho num lugar assim... Tipo, sem chinelo, que não é o meu banheiro, pra mim já A morte. Não é suficiente. Eu preciso do meu chinelo, com certeza. E outra coisa também legal de levar é cadeado, né? Principalmente se for ficar em hostel. Geralmente o hostel ele tem o armário individual. Você pode guardar ali suas coisas. Às vezes cabe a mochila inteira, às vezes cabe só o que é de valor. Mas tem hostel que deixa o cadeado e tem hostel que não deixa. Então, se você tiver o seu, vai ser mais fácil a sua vida. Outra coisa também que a gente não viaja sem, que é uma coisa assim, que acho que a gente viciou em viajar com, mas não que seja um item indispensável, mas que eu acho que é bom, balança de mala. Porque assim, a gente sempre viaja, porque sempre na hora da volta a gente sabe se tem meando, né? Aí às vezes a gente tipo, tira umas roupas e bota as roupas, assim, então assim, é uma coisa que a gente sempre leva, adaptador universal. Isso é muito importante, adaptador e power bank, né? Principalmente porque quando você viaja o dia inteiro, você tá tirando foto, tudo, então gasta muito mais rápido a bateria do celular. Principalmente se você for por frio. Exatamente. Nos lugares frios, as baterias de todos os seus eletrônicos vão acabar muito rápido. Então, se você vai ficar já assim, batendo perna o dia inteiro, você tem que ter um power bank, porque, assim, sério, você tirando foto vai acabar muito rápido a bateria do seu celular. Aí uma coisa que eu lembrei do cadeado também, não só para hostel, essas coisas assim, hotéis que, né, assim, você compartilha alguns ambientes comuns, mas às vezes tem muitos hotéis que você vai deixar a mala na recepção, eles colocam ali numa sala, que tipo, que nem tem cadeado, nada, né, uma sala que qualquer pessoa abre a porta, ou ali atrás mesmo, na recepção. Então, quando você chega mais cedo, vai variar tarde, né? Tipo, às vezes, cheguei, o check-in é só 4 da tarde, mas eu tô aqui às 9. Aí tem hotel que deixa você deixar sua mala lá, mas
Assim, larga. tipo, largada lá, numa salinha ou atrás deles mesmo ali da recepção. Daí, nesses casos, é bom você também ter o cadeado, porque você pode fechar, né? Se a sua mala não tem já cadeado, né, junto, você pode fechar a sua mala se tiver, principalmente computador. Às vezes já aconteceu isso, gente. Por exemplo, você faz o check-out, só que o seu voo é só à noite. E aí você tem o seu computador, já tem várias coisas. Você não vai ficar andando pra cima e pra baixo com o seu computador, né? Então, se você coloca o seu computador na mala ali e deixou no hotel e vai pegar só depois mais tarde, você pode pelo menos usar o cadeado. É bem importante, É importante. Então são essas coisas. A última coisa, assim, foi uma coisa que eu fiz uma vez, me arrependo até. As fotos ficaram lindas, mas não sei se vocês já devem ter visto no meu Instagram essa foto. Aqui num lugar aqui que tem aqui em Bali, que é uma casinha na árvore. E pra você ir nos Avenida. E, gente, sério, acho que eu fiquei umas 2 horas no sol pra tirar aquela foto. Você pegou fila? Peguei uma fila enorme. E eu tava, assim, no momento que eu falei, preciso fazer o papel da blogueira, né? Fiquei. Gente, mas eu me arrependi tanto. Porque eu perdi mó tempão lá. Sei lá, tipo, é uma foto legal, mas acho que não valeu o perrengue. Tem gente que vai achar que vai valer, mas foi uma coisa que eu me arrependi. Hoje em dia tem muitos lugares instagramáveis, né, que tem fila, assim, as pessoas já vão na viagem já com os locais que elas querem tirar foto, porque já viu no Instagram, tudo, daí você chega lá, tem fila, tudo. Você tem que ver também o que é importante pra você. Vai valer a pena. Vale a pena, mas assim, se vai, tipo, estragar um pouco ali, que nem esses produtos. Sabe, não são daquele templo que tem aqui, que a galera põe um espelho e sai uma foto. Eu esqueci o nome. E além de tudo, é maravilhosa. Além de tudo, é uma foto fake. Que nem de verdade, porque é feia. Depois você ele lá, daí dá a impressão que você, tipo, dá todo um efeito, né, na foto. Mas assim, eu acho que assim, pelo que a gente gosta, não vale tanto a pena. Mas talvez pra você valha a pena. Não, mas pra mim, assim, depois eu me senti uma pessoa, assim, muito fútil. De ter ficado lá no sol. A foto ficou linda? Ficou. Mas também, tipo, postei uma vez e acabou. Se eu não tivesse na foto, tirado foto só da casinha, não teria passado toda a raiva que eu passei debaixo daquele sol. Mas enfim, aí se quiser também colocar nos comentários se você acha que vale a pena esperar nos lugares instagramáveis para tirar foto. Fala se você é a favor ou contra também. Mas ó, a gente deu tanta dica aí que é pra você não errar agora na sua próxima viagem. Aprenda com os nossos erros, ou dos nossos clientes, ou dos nossos amigos, exatamente. De tudo que a gente já contou aqui pra vocês não curtirem perrengue à toa, nada disso, gente. A ideia aqui é vocês terem uma viagem mais tranquila, né? E aprender com os nossos erros. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. E olha, deixa nos comentários o que vocês estão achando. Que, enfim, a gente vai gostar de saber a opinião. Se vocês já erraram também alguma coisa que a gente não falou aí, usa, né? E envia pros amigos também, que eu acho que tem muito detalhe aqui que muita gente nem se ativa. Passa, né? Muito despercebido. E se faltou algum aí, muito importante que, né, vocês já erraram também, querem compartilhar com a galera, acho que vai ser muito legal todo mundo saber também. Pra ninguém errar, né? É só curtir. Vamos aprender com os erros dos outros. Aproveitar. Beijo daí, gente, pra todo mundo. E se inscreve no canal, hein? Não esquece. Yes. Até a próxima. Bye.